Intuições, uma mesa de conversas com os pastores Billy Fomin, Lucas Lujan e Eliel Batista. Intuições. Bom estar aqui novamente no Intuições, conversando, rabiscando ideias e pensando na vida junto com vocês. Tenho certeza que teremos mais um tempo produtivo. De fato, voltamos para levar até você ideias, reflexões, instigar os pensamentos e poder refazer alguns conceitos. Se nós conseguirmos com isso, não fechando nenhum pensamento, porque quem somos nós para concluirmos alguma coisa, e principalmente no aspecto teológico. E o que nós queremos, na verdade, é uma vida com Deus mais autêntica. E falando em vida com Deus mais autêntica, algum tempo atrás surgiu uma notícia de um pastor nos Estados Unidos que ele proibiu que os membros da igreja dele participassem de redes sociais na internet. E o que aconteceu? Ele incentivou no primeiro momento, a igreja começou a participar das redes sociais, até para interagir em função da distância, a correria do tempo. Só que, a partir daí, aconteceram alguns casos de adultério na igreja. Aí o que ele fez? Ele proibiu que fizessem uso da rede social, para que as pessoas não viessem a pecar. Então, será que este é o caminho, é esta maneira, que aliás é até histórico, né? A igreja determina, a igreja legaliza o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para evitar o mal. Então, está colocado na mesa para a gente pensar sobre este assunto. Essa história especificamente desse pastor revela um problema antigo, né, das igrejas cristãs, que é esse vício, esse péssimo hábito dos pastores de querer controlar a vida das pessoas em todas as suas áreas. É uma necessidade de domínio completamente desnecessária, e fazer isso através de imposição, fazer isso através de culpa, de medo, e proibindo coisas como uma rede social que faz parte hoje da vida de todo mundo, faz parte da população que se envolve em alguma rede social. E evita o pecado? Então, eu acho que isso aí trouxe à tona, né? Isso revela o coração da pessoa. Ninguém cai em adultério porque entrou no Facebook. As pessoas caem em adultério, elas traem, elas erram por questões do coração e não por uma questão de uma rede social. Então, eu acho muito estranho isso. E, assim, é uma pastoral preguiçosa, eu acho. Porque você não trabalha o coração da pessoa. Você diz, isso aqui você não faz e ponto final. Sim, e qual é a garantia que eu tenho de que ele não vai fazer? Então, eu acho mais correto, mais coerente você preparar as pessoas para lidar no mundo moderno, onde as redes sociais fazem parte da vida, do que simplesmente proibir. Mas a história é antiga, né? Sim. Essa história de proibir, antigamente não se proibia as redes sociais porque elas não existiam. Então a lógica da... Mas tinha que fazer uma rede de qualquer forma. Por quê? Isso. Porque você proíbe ter uma rede de fiscais para poder fiscalizar, senão o pecado vai acontecer. A vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho muito difícil, assim, eu não vejo a necessidade pastoral da gente proibir, ou a gente tem que ensinar as pessoas a lidar com a liberdade, né? Que é um dos maiores princípios cristãos, inclusive, é a liberdade humana, e nós, pastores, e qualquer pastor tem que fazer o quê? Instruir as pessoas, dar ferramentas para as pessoas, conteúdo para o ser humano saber lidar com a liberdade dele com sabedoria, né? E Lucas, que já nasceu aqui na rede social, né? Minha geração. Já diga para nós aí. Eu acho que um problema de caráter não se resolve com uma proibição. Você não resolve o caráter, você não ajuda uma pessoa na sua má índole proibindo ela. E também não trabalha questões do interior, do coração, da nossa alma proibindo. E a igreja cristã e os pastores têm optado por essa ferramenta de proibição há muitos anos. Isso é uma história antiga, mais do mesmo, de você querer proibir, para acabar com um problema de caráter, de social, você proíbe e nivela todo mundo por baixo e trata todo mundo como se fosse igual. E já é o primeiro erro, as pessoas são diferentes, elas têm dificuldades em áreas diferentes, elas têm desejos diferentes, elas querem coisas diferentes.
Então você nivelar todo mundo como se todos quisessem a mesma coisa, tivessem o mesmo problema, é uma opção fácil, é uma pastoral fácil. Você proibir, você não tem que chegar lá na pessoa e conversar com ela sobre os problemas da vida dela, você não tem que conhecer a intimidade, se aprofundar na vida dela, na família dela, trabalhar a ferida. É muito mais fácil eu proibir e fica conveniente para mim, confortável, ele se sente acolhido na minha proibição e aí a gente resolve. Mas sabe que eu já ouvi um argumento, não só de líderes, mas também de liderados, que diz o seguinte: existem pessoas que não conseguem viver se não existir uma imposição, uma lei, uma proibição. Quer dizer, se você deixar ela sozinha, ela vai viver fazendo coisas erradas. Então, aí justifica com esse argumento que é necessário colocar alguns trilhos, não por causa de todo mundo, mas por causa de alguns que não conseguem viver. E aí como ficaria então essa situação? Você mede todo mundo, nivela todo mundo por esses que não sabem ser livres, né? Então o problema é como é que a gente trabalha a liberdade, que o Billy já falou aqui. A questão não é a proibição, porque isso é bom. O problema é como é que a gente ensina as pessoas a serem livres. E liberdade tem tudo a ver com responsabilidade. Ninguém é livre e irresponsável. Uma coisa contradiz a outra. A liberdade, ela precisa da responsabilidade. Então a pastoral não é da proibição, é do ensinamento, é da responsabilização, da conscientização. Agora, isso dá um belo de um trabalho. Esse é o problema. Eu penso que o ser humano, ele tem necessidade de ser liderado. Tem os líderes, mas um grupo que se reúne, de repente, levanta, se sobressai como líder. Então é verdade, existem pessoas que têm essa necessidade de ter regras. Pastorear essas pessoas é ensiná-las que elas não precisam dessas regras para viver. Elas não precisam disso, elas precisam aprender a lidar com a liberdade delas. Quer dizer, eu vou te dar pastor, me dê 10 coisas que eu posso e 10 coisas que eu não posso. Não, eu sou teu pastor exatamente para te dizer que isso não funciona, que a tua vida a nossa vida muda, a pessoa cresce, ela muda o meio ambiente dela, o meio social dela, e aquelas regras que eu falei que podia e que não podia, de repente elas não têm mais o menor significado. E eu nem sou mais pastor daquela pessoa. Então não faz sentido eu pastorear uma pessoa que tem necessidade, os que precisam de regras, os que têm eles precisam ser pastoreados exatamente para cair nesse lado da responsabilidade, para dizer, você é livre, você não precisa disso para viver, mas agora eu quero te dar o que eu tenho de conteúdo para ensinar você a lidar com liberdade, que eu acho que o ensino é que a liberdade é o nosso grande limite. A liberdade é a nossa grande cerca, que é você ter a noção de que, até aqui eu posso ir. Chega uma hora que eu morro. E esse elemento de proibição já aconteceu no surgimento da televisão, que a igreja ela tomou a decisão de proibir a televisão. Aí quando eles tiveram acesso escondido, porque não podia ser público, o que acontecia? Não tinha elementos interiores para a utilização da televisão. Acabou caindo num outro extremo. Quer dizer, a proibição, ao invés de ser algo que providenciou alguma coisa boa, acabou prejudicando, porque a pessoa não tinha maturidade. O cerne da questão é o mesmo, né? Quer dizer, você demoniza a televisão, depois você demoniza a internet, e vão demonizar tudo que vier, o que a modernidade trouxer pra gente. Vão fazer isso para continuar essa pastoral do medo, né? Coloca medo no coração de uma pessoa, pronto, você faz o que você quiser com ela. Uma pessoa com medo é uma pessoa vulnerável. Uma pessoa com medo é uma pessoa suscetível que vai fazer tudo que você quiser. E aí a pessoa já está com medo, você chega para ela e fala em nome de Deus, aí pior. Ser uma figura espiritual, uma figura religiosa falando em nome de Deus, e a pessoa com medo, pronto, aí ela está nas suas mãos. E é interessante nós observarmos também que quando a pessoa busca as regras para dirigir a sua vida, ela não consegue dirigir a sua vida. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, pastor, pode isso, não pode aquilo, é pecado, não é pecado? Eu digo, tudo é pecado e nada é pecado. Depende de todo um contexto de elementos. Eu até uso a seguinte brincadeira, né?
porque eu fui criado dentro de um sistema extremamente rígido em que jogar futebol era pecado. Aí, depois já descobrimos que jogar futebol não é pecado, quer dizer, em si mesmo não é pecado. Mas existem algumas pessoas que quando elas entram em campo, para elas é pecado. Elas não deveriam. Para elas é um problema. Para elas é um problema, não só na relação dentro do campo, no jogo, como também aquele que é viciado tanto no futebol, que acaba com um casamento, com a família, abandona os filhos, porque o futebol se torna mais importante do que as relações que ele se propôs. Então, e aí você pega uma pessoa que tem um problema usando aqui o futebol, para usá-lo, adequá-lo diante de uma regra, você tem duas opções para fazer com essa pessoa. Primeira regra, você não vai mais jogar futebol. Sim. Pronto, a segunda regra, você não vai mais ter um mau comportamento em campo. Você coloca duas leis para a pessoa, o cara fala, mas eu não consigo. Quer dizer, você não está trabalhando o coração, você não está trabalhando essa questão que faz com que o futebol se torne um pecado na vida dele. Você colocou duas regras, e agora? Agora se vira. Que na verdade o contexto é que está manifestando alguma coisa muito mais profunda. Porque não é o futebol que faz ele pecar. Claro que não. Algo que antecede a isso. Descobrir isso dá trabalho. Fazer a pastoral de sentar, conversar, conhecer, dá trabalho. Então você leva para a superfície, onde fica a proibição, ali você faz uma regra. Então eu acho que, no fundo, se a gente analisar essa questão, esse tipo de pastoral que proíbe é uma pastoral irresponsável. Se a gente olhar o quadro todo, quando você tem um pastor que só proíbe, tudo é proibido e proíbe tudo, ele está sendo irresponsável. Porque ele não está trabalhando o problema de ninguém e está colocando tudo na superfície, na casca, e as pessoas não são curadas nos seus problemas, e aí ficam... não respeitam a proibição, porque é uma proibição que só dentro do tempo, só dentro do contexto, que ali no domingo ela é bonitinha, mas de segunda a sexta ela nem lembra do que foi proibido. É tanta coisa, a lista é tão grande que ela nem lembra. Então eu acho que a gente tinha que propor sair de uma pastoral irresponsável da proibição para uma pastoral da autonomia. As pessoas precisam aprender a serem autônomas. Por quê? Porque aí nenhum de nós precisa fazer uma lista do pode e não pode. Porque tem coisas que pode para mim e que não pode para o outro. Mas aí vem a pergunta, né? Se a gente deixar livre, vale tudo? Essa é uma pergunta muito comum. Quer dizer, tá livre, olha, vocês são livres, a vida está aí, podem viver, não existem leis e cercas, tá aí a vida. Vale tudo? Pois é, por isso que não vale tudo. Não vale. Por isso que, acompanhado de uma pastoral da autonomia e da liberdade, precisa vir um trabalho da responsabilidade e do principal elemento da espiritualidade cristã, o amor. Quando você é livre, na espiritualidade cristã, o amor e a liberdade são primos, são irmãos. E então, você é livre, mas você tem um limite, que é o amor. Então você não pode tudo, não pode fazer qualquer coisa. E isso envolve o amor à sua própria vida, claro, a vida dos outros. Quer dizer, é Paulo falando, vocês foram chamados à liberdade, mas cuidado com essa liberdade, não usem dela para acabar com a vida de vocês. E aí ele continua dizendo, e sede servos uns dos outros. Então, quer dizer, a minha vida é uma responsabilidade minha, assim, é o valor pessoal da minha vida, e é o meu relacionamento comunitário, né? E quando a gente pensa em viver os passos de Cristo e ver que ele tem vida, como ele diz, e vida em abundância, vale tudo? Não, porque aquilo que não produz vida está automaticamente fora do meu horizonte de opções. Né? É interessante, porque a tríade da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade e fraternidade. Quer dizer, não é possível uma liberdade em que o outro não seja igual e que não haja nessa igualdade e fraternidade. Né? Então há um respeito a muros e para a própria constituição da vida. A vida só pode ser estabelecida dentro desses parâmetros e não de leis, porque senão a gente cai num legalismo, que é a tendência de transformarmos o amor de Jesus em legalismo. Né? A gente lê a palavra mandamento de amar como uma obrigação e não como uma satisfação. E aqui entra a necessidade que alguns acham de existir a lei, porque dentro do parâmetro de obrigação, se não me obrigar, não amo.
Agora, se nós compreendemos a satisfação, o prazer e o amor de Jesus e recebemos isso e acolhemos, então agora, para mim, não é uma obrigação, é uma satisfação, é um jeito de viver. Exato. Né? Só que, como o Lucas disse, dá um trabalho enorme essa pastoral. Porque não basta eu fazer um discurso, eu vou ter que caminhar com a pessoa. 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, quantas forem necessárias. Bom, com o objetivo de, no final da pastoral, ela ser uma pessoa autônoma, né? Que ela saiba tomar as decisões por ela, não precisa de uma regra imposta, ela aprendeu e agora ela analisa a sua vida e a vida do outro, e ela fala, os meus limites são impostos por mim mesmo. Dentro de um ambiente saudável, um ambiente de amor, um pai ou uma mãe que pergunta assim, quais são as minhas obrigações, o que eu posso e eu não posso, como pai ou como mãe. A pessoa nem pergunta o que eu posso e o que eu não posso. A relação de amor, ela é muito mais profunda, que inclusive coisas que eu nem faria, eu acabo fazendo, porque o amor me chama para isso. Não tem uma lei que me diz para fazer isso. Não tem uma lei me obrigando a ir para o trabalho, ganhar o pão para colocar na mesa dos meus filhos. Não existe uma lei. O que existe é uma relação. E isso me ocupa, me preocupa. Né? E aí eu vou vivendo com esses limites, que são os limites do amor. Eu creio que nós podemos, nesse tema, ficar por aqui, por enquanto. Nós vamos voltar e muitos temas ainda surgirão. E eu desejo a você uma boa companhia, que seja a de Jesus. E que você também possa aplicar na sua vida essa autonomia, liberdade com responsabilidade. E eu aguardo você no nosso próximo encontro.